antes de eu explicar e dar uma definição de computação cognitiva, vamos voltar um pouquinho no passado. No passado, a gente via que os computadores eles foram criados realmente para fazer cálculos. Tudo aquilo que a gente precisava para agilizar, principalmente os cálculos, como, por exemplo, o censo, a IBM mesmo ajudou a fazer o censo no país, eram feitos pelos computadores que hoje a gente conhece. Esses computadores acabaram, obviamente, evoluindo para aquilo que a gente chama de sistemas programáveis. E sistemas programáveis nada mais é do que propriamente o sistema do banco que você utiliza, ou o app do seu celular. Todo mundo hoje tem um app, anda com um celular e faz alguma coisa no celular. Esses são sistemas programáveis, que são sistemas que você diz o que ele deve processar. Ou seja, ele sabe qual é o dado que está chegando e você sabe muito, obviamente, qual é o dado que vai sair. É conhecido. Quando a gente começa a ter uma mudança no mercado, onde a quantidade de dados não estruturados começa a crescer, ou seja, aqueles dados que precisam ser interpretados, esse é o momento onde chega a computação cognitiva, que na sua essência vem para pegar esses dados, traduzir esses dados em conhecimento. O que eu digo com isso é, mesmo que eu receba o seu nome, um e-mail seu, o seu endereço, coisas desse tipo, o que a computação cognitiva faz é interpretar e extrair um conhecimento de todas as palavras ou a maneira como você se comunica comigo, para que eu possa ter insights e decidir, eventualmente, alguma coisa mais assertiva. Mas é uma tecnologia que, poxa, está muito próxima ao que o ser humano hoje faz e está ali para ajudar. O principal intuito da computação cognitiva é demonstrar às pessoas que não veio para substituir as pessoas. A computação cognitiva ela é uma extensão, ela é parte da inteligência artificial. Mas se a gente pegar na essência da definição de inteligência artificial, você vai encontrar coisas do tipo, a ciência e engenharia de desenvolver sistemas que são capazes de processar o dado, que hoje é processado por um ser humano, mas que exige inteligência. Então, é você transferir essa inteligência para uma máquina. Computação cognitiva, por outro lado, vem, obviamente, em conseguir interpretar esse dado de uma forma inteligente, só que com um apelo diferente de inteligência artificial, onde todo mundo pensa que vai substituir o ser humano. Computação cognitiva vem com um apelo de aumentar a inteligência do ser humano em conseguir processar o dado que hoje é humanamente impossível. Se a gente for olhar hoje pesquisas, a gente vai ver que 80% dos dados hoje são dados não estruturados. São dados que precisam ser interpretados, são dados que você precisa realmente gastar um tempo considerável para conseguir extrair um insight. E computação cognitiva ajuda o ser humano a tomar melhores decisões. Machine Learning está no meio, exatamente. Machine Learning é uma das capacidades de computação cognitiva dentro da inteligência artificial. Machine Learning significa que, com o tempo, esses algoritmos eles acabam se adaptando ao dado e ele vai conseguir aprender mais e mais sobre aquela informação. Muitas das vezes, hoje, eu sei responder um conjunto de perguntas, isso porque me foi ensinado um conjunto pequeno de dados, de informação, mas conforme a gente vai interagindo, eu vou conhecendo mais de você, você vai conhecendo mais sobre mim, significa que eu aprendo sobre você. Num momento posterior, eu posso, muitas das vezes, esse algoritmo pode responder questões que nunca você passou para ele, mas que ele aprendeu durante as interações. Isso é o Machine Learning. Perfeito. Na verdade, quando a gente fala de computação cognitiva e falar dessa evolução, uma das evoluções foram realmente a criação, a disponibilização de maior poder de processamento. Não só processamento, mas está falando de capacidade de armazenamento também. O processamento, obviamente, ele é extremamente importante, porque no momento que você recebe aquele Big Data, que a gente sempre fala, é necessário de você ter uma máquina com alto processamento para que você tenha os resultados em pouco tempo. Então, essa também é uma das evoluções da computação cognitiva. O Watson ele surgiu de um projeto de pesquisa que começou, na verdade, lá em 2004. Entre 2004 e 2006, a gente evoluiu alguns desses projetos e em 2006, definitivamente, criou-se o Watson de forma que a gente pudesse continuar evoluindo ele e, em algum momento, demonstrar isso ao mercado, que foi o que aconteceu em 2011. Entre 2006 e 2011, quando a gente criou o Watson, em 2011 a gente chegou a uma conclusão que, assim, tínhamos uma máquina capaz de conseguir entender o ser humano, na sua essência, no motivo, assim, interpretando a forma com que o ser humano se comunicava. Será que a gente consegue demonstrar isso para a população? E foi em 2011 que a gente lançou um desafio no Jeopardy, que é um jogo muito popular de perguntas e respostas nos Estados Unidos. E ali ele concorreu com os 2 maiores ganhadores do Jeopardy e ganhamos 1 milhão, obviamente. O que aconteceu ali foi que carregamos o Watson com o conteúdo do Wikipedia inteiro,
Tinha, obviamente, alguns outros artigos, alguns outros documentos mais específicos, e o Watson era capaz de responder perguntas genéricas. Poderia responder perguntas do tipo, quem descobriu o Brasil, sem que você tivesse falado para ele de fato quem descobriu. Mas ele leu, ele entendeu, ele achou evidências e ele conseguiu responder. Existem 3 principais coisas que impressionam as pessoas quando eles olham para a capacidade do Watson. E já vou desmistificar também assim, o Watson não é uma única entidade, não é uma única solução. Mas essas 3 coisas são a capacidade dele conseguir processar a linguagem natural. E aqui quando a gente fala de linguagem natural, eu não estou falando só de texto, mas estou falando de áudio e estou falando de imagem também. Quando você olha uma foto e você consegue ver um ciclista, uma montanha, o que nós como seres humanos fazemos, a gente identifica quem é a pessoa, a gente identifica qual é o esporte, a gente identifica o lugar. Tudo isso são capacidades que a gente ensinou ao Watson a conseguir interpretar. Além disso, é a geração de hipóteses baseada em evidências. Se você olhar a área médica, por exemplo, onde a gente tem milhares e milhares de papers sendo criados todos os dias, o médico hoje ele só usa 12% de tudo aquilo que ele aprendeu para tomar uma decisão. Por isso que muitas das vezes um erro médico não é um erro pela falta de profissionalismo. Às vezes é a limitação humana mesmo de conseguir armazenar tudo aquilo que aprendeu depois de tanto tempo. Às vezes um médico ele operou um determinado paciente há 20 anos atrás e nunca mais aquele caso apareceu. Para ele realmente retomar e conseguir tomar melhores decisões num caso, por exemplo, que apareceu agora e que foi semelhante nos anos anteriores, é bem difícil dele lembrar. Então, essa capacidade do Watson armazenar e no momento que aparece alguma coisa que ele conhece, ele fala assim, essa aqui é a decisão correta, porque eu tenho todas essas evidências de que esse caso aqui foi resolvido dessa maneira, é outra coisa que impressiona as pessoas. A indústria financeira é uma das indústrias que mais exploram o poder da computação cognitiva. Bancos como Casos Públicos, Bradesco, Banco do Brasil, são entidades que hoje estão usando o Watson para mudar a maneira como eles interagem com o cliente ou para ajudar a agilizar processos internos. Muitas das vezes, um funcionário de um banco, quando vai procurar por uma informação para o usuário final que está ali na frente dele, para o cliente dele, ele leva muito tempo. Ele leva muito tempo porque ele tem que olhar uma documentação ou ele tem que buscar essa informação com uma outra pessoa. Ele pode ter o Watson dando assistência para ele, onde ele pergunta exatamente o que o cliente está perguntando para ele. E o Watson, então, faz essa busca para ele e entrega para ele não várias respostas, mas exatamente a resposta que ele precisa. O outro lado legal de casos de uso na área financeira é que está criando um novo conceito de interação com o cliente final. Você não mais navega no seu aplicativo, você fala com o seu banco. Então, ao invés de você ir lá e navegar para fazer uma transferência, você vira para o Watson e fala, eu gostaria de fazer uma transferência para minha mãe. Ele sabe quem é a minha mãe, ele sabe que muitas das vezes essa transferência é uma transferência interna e não externa, e dessa maneira ele me joga diretamente onde eu tenho que realmente colocar o valor, e muitas das vezes eu posso inclusive configurar o Watson para que ele possa receber o valor e então executar a ação de uma maneira muito rápida. Se antes você levava 1 minuto para executar uma determinada ação no seu aplicativo móvel do banco, hoje você leva alguns segundos. Todo mundo se preocupa em realmente, poxa, a inteligência artificial está se evoluindo de tal maneira, né, que a gente começa a ficar com medo. Na verdade, assim, eu não acho que a população vai deixar de ganhar conhecimento. Na verdade, eu acho que a população tem que realmente utilizar a computação cognitiva para expandir o seu intelecto, utilizar a computação cognitiva para pesquisar, para realmente fazer com que ela possa trazer informação relevante para você. A gente perde muito tempo buscando pela informação correta. Essa é a verdade. Qualquer site de busca que você entra para pesquisar alguma coisa, dificilmente você vai para a página 2. E uma das razões é a relevância do assunto, é a relevância da informação que chega para você. Computação cognitiva chega nesse momento em que você pede para ela filtrar e trazer a informação mais relevante para você, para que você possa realmente aprender com ela, né, e se tornar mais potencialmente intelecto a resolver problemas do que você é hoje. Sim, limites, eu vejo que essa parte da emoção é uma das coisas que a gente está mais explorando. Não só a emoção através da interpretação na forma como você escreve, mas também a emoção na sua voz. Se você aumenta, se você diminui,
Ou mesmo a emoção na interpretação da linguagem corporal. A maneira como você olha para mim, a maneira como você olha para o lado, ou você ergue uma sobrancelha, ou dá um sorriso, tudo isso diz muito sobre você e sobre o momento que você vive naquele instante. Então, isso são coisas em que a inteligência artificial passa realmente a contemplar para poder evoluir ainda mais e prover um serviço ainda mais personalizado para as pessoas. Como eu disse, o Watson, ele não é uma única solução. Ele não é uma solução de perguntas e respostas do Jeopardy, ele não é uma solução de chatbot. Ele é, na verdade, uma plataforma. E essa plataforma existem serviços, também conhecidas como APIs ou APIs. Esses serviços eles estão disponíveis através da nossa plataforma chamada IBM Bluemix. Para quem quiser acessar, pode acessar lá no www.bluemix.net. No Bluemix.net você tem acesso a todos os serviços de Watson, inclusive esses que eu mencionei. E ali você consegue integrar esses diferentes serviços, seja o serviço que faz a montagem do seu diálogo para o seu bot, seja o serviço que faz a interpretação da emoção, ou mesmo um serviço que faz a interpretação da sua personalidade e assim te ajuda a conceber uma solução.